Fala pessoal, meu nome é Julia Cristina, nós somos o Foi Câmera, um podcast do projeto Vidançar, voltado para o mundo do audiovisual. E hoje nós estamos aqui com um cara que é muito importante no mundo do audiovisual, Cleber Paredes. Olá, boa noite. Como é que você está? Tudo bem, fico agradecido pelo convite de estar aqui, muito honrado pelo convite e let's talk. Bom, eu queria já começar te perguntando como é que foi, de onde surgiu a ideia de você ser diretor de fotografia? Olha, foi um processo, na verdade nunca foi um desejo desde o início ser um diretor de fotografia. Na verdade eu era ator, né? Com meus 14, 15 anos eu era ator, só que eu era um ator muito ruim. Então até os 17, 18 eu ainda tentei lutar com isso, aí chegou a época da faculdade. Eu pensei, poxa, vou fazer faculdade de cinema para poder entender como funciona atrás da câmera, para eu poder ser um ator melhor. Aí eu entrei na faculdade de cinema e aí eu me encantei por trás das câmeras. Aí eu descobri que na verdade eu queria estar atrás. Então, todo o conhecimento que eu tive como ator, né, eu tenho DRT, fiz curso profissionalizante, fiz peça, fiz, enfim, algumas participações. Isso tudo é uma bagagem que eu acabei adquirindo, que até hoje eu uso para poder, enfim, conversar melhor com um ator, né? Eu entendo melhor o processo de criação, a concentração que ele precisa, eu sei como falar com ele quando é necessário. E depois que eu saí da faculdade de cinema, eu acabei trabalhando numa produtora lá na Estácio, que foi uma produtora criada pelo próprio fundador da Estácio, o Dr. João Shoa, que ele faleceu alguns anos atrás. Mas eu fui receber esse convite quando eu estava no último período de faculdade e comecei a trabalhar como assistente de produção. Depois eu virei operador de câmera lá. Depois eu comecei a editar lá também, e depois eu virei coordenador de edição e um pouquinho de assistente de direção. Aí trabalhei com uma papelada em relação a CPB, CRT, que é a parte da Ancine, né? A parte de regulamentação, regulamentação, enfim. É a parte burocrática da Ancine, toda vez que você faz um produto novo, né? O CPB, o Certificado de Produto Brasileiro, e CRT quando é algo publicitário. Enfim, depois disso, eu trabalhei numa outra produtora, só que tinha uma questão, sempre que eu trabalhei em produtora tinha horário de chegar e de sair, que era uma coisa que eu sempre odiei, né? Tem que bater ponto, você tem que estar lá a tal hora e trabalhar até tal hora, eu nunca gostei muito disso. Então, saindo dessa segunda produtora, eu comecei a carreira solo e me tornei um filmmaker. Então, eu comecei de manhã, ir atrás de cliente, a produzir, a conversar. De tarde eu gravava e de noite eu editava e eu não dormia muito pouco, né? Então, isso acabou não durando muito, né? A saúde chorou. E aí eu acabei fazendo uma escolha, ou eu ficava só editando, ou eu ficava só operando câmera. E eu preferi operar câmera, que é algo que me deixava sair mais, conhecer gente nova, ter experiências novas, né? E daí o processo acabou sendo natural, de uma vez ou outra eu tinha que ajustar um pouquinho a luz, ou alguém me convidava para filmar alguma coisa e eu que tinha que levar a luz. E aos poucos começaram a me chamar para fazer a luz e eu falei, nossa, é legal fazer a luz, né? Aí eu comecei a estudar e me identificar cada vez mais como diretor de fotografia, né? Então teve todo esse processo de andar por todos os lados. Eu já fiz um pouquinho de arte, fiz som também. Então tudo isso é uma bagagem que eu tenho, assim, de conhecer todas as áreas, mas da paixão é a direção de fotografia. Ou seja, então a primeira oportunidade que você teve para trabalhar com isso te deu muita experiência, né? Que você foi um pouquinho de tudo também, né? Sim. Sim, e qual que acaba sendo a parte mais gratificante e a parte mais difícil de você ser diretor de fotografia? O gratificante, eu acho que é estar no set
e você estar criando a luz, você estar desenhando realmente um ambiente, um clima, né? Porque a luz traduz tudo, né? Se é um filme sem fala, só com a interpretação do ator, e a luz e o som também, né? Só com a luz você já consegue ditar o ritmo da cena, né? Se é um suspense, se é um filme de terror, se é um filme de romance, só com a iluminação você já consegue dar uma sensação, você já transmite, você se comunica já com quem está assistindo, né? Então, eu acho que o mais legal para mim da direção de fotografia é você criar algo novo, né? E o mais complicado é quando dá aquele frio na barriga do que está em jogo, do que é a sua responsabilidade, né? Dependendo do tamanho do projeto, se você filma errado, você formata um cartão ou você alguma coisa não deu certo, você perdeu a diária, você perdeu muito dinheiro nesse dia, né? Então às vezes você não tem como repor esse dia, você não vai ter esses atores novamente, você não vai ter essa locação novamente e você não vai ter a grana para poder suprir essa diária de novo. Então é uma responsabilidade muito grande assim, de um diretor de fotografia, de se você fizer alguma coisa que prejudique um pouco assim, a diária, pesado assim, o gasto, sabe? Então tem esse peso de responsabilidade que faz parte. É a adrenalina que está junto com o diretor de fotografia e eu gosto também. Assim, eu tenho muita curiosidade de saber, né, como que você desenvolve a sua estética visual a cada projeto assim, que você vai gravar, que você vai participar. Você falou bem, é a cada projeto. Eu não tenho muito uma característica específica. Pô, o Kleber sempre faz isso, o Kleber sempre faz aquilo. Eu sou bem versátil, então eu consigo transitar pelas linguagens diferentes da iluminação. Eu gosto de fazer uma pesquisa prévia. O que eu gosto mesmo de fazer é filme de época, iluminação de época, né? Então eu gosto sempre nesses momentos de revisitar quadros, pinturas clássicas da época, assisto alguns filmes. Então é de pesquisa e também de vivência. Tem vezes que eu estou do lado de fora, em algum lugar, e tá batendo um contraluz com o sol assim no teu cabelo, que caramba! Que desenho legal, né? Então isso fica na memória e é daí que eu trago a construção da fotografia dos meus projetos. Assim, você tem a sua produtora, né? Que é a Pouca Filmes. Essa ideia, você sempre teve essa vontade de ter uma produtora? Isso foi uma coisa que surgiu essa vontade ao longo da sua trajetória dentro do audiovisual? Foi o mesmo processo da direção de fotografia. Era uma coisa que eu realmente não tinha planejado, não tinha em mente, não era um desejo ter uma produtora. Mas o mundo audiovisual, aqui no Rio de Janeiro, para a maioria das pessoas, são ondas. Então tem épocas que tem muito trabalho, tem muita coisa rolando. E o cargo de direção de fotografia é um cargo meio que de confiança. Você só consegue entrar num projeto se você é convidado pelo diretor ou pelo produtor, ou você recebe uma indicação muito boa. Então, o diretor de fotografia, quando ele não está hypado, né, ele não é o famosão e tal, ele não tem um fluxo contínuo durante o ano, que era o meu caso. Então, eu tinha épocas de muito trabalho e épocas de pouco trabalho. Então isso é uma coisa que me angustiava, né? Essa incerteza. Então eu acabei sempre me pedindo para filmar alguma coisa, produzir alguma coisa, eu sempre falava, não, eu sou diretor de fotografia. E aí eu comecei a fazer. Então as pessoas falavam assim, pô, Kleber, eu estou precisando aqui de 4 câmeras e tal. Pô, há tanto tempo já no mercado eu tenho muitos contatos, né? Eu conheço muita gente, entendo todos os processos, então daí eu comecei a montar as equipes. Então tudo que as pessoas vinham com projetos para serem realizados,
eu consegui, porque eu tinha muitos parceiros, tenho ainda, né, muitos parceiros, e aí eu fui pegando essa nova função de produção, que era uma coisa que eu sempre corri, eu sempre achei amedrontador, né, muita responsabilidade, ter que lidar com pessoas, com fornecedor, com números, e eu acabei vendo que eu gosto, que eu tenho também esse tino para produção. E aí eu gostei realmente de fazer a produção e eu estou focando todas as minhas forças nisso agora, de subir a produtora. Assim, como você falou, né? Você tá sempre em muitos lugares diferentes, conhecendo muitas pessoas diferentes, né? Eu queria saber se tem alguma história de algum projeto que você estava lá gravando e aí esse projeto, por algum motivo, te marcou. E o porquê marcou? Olha, foi uma série que eu fiz que se chama Brasil Imperial. É uma série, enfim, se passa desde Dom João VI até o nascimento de Dom Pedro II. Ele ficou na Netflix não, ficou na Amazon um tempo, passou em alguns canais abertos também. E esse projeto foi muito gostoso de fazer ele, né? Então, a direção foi do Alexandre Machafer, foi feita através da Fundação Cisgran Rio, e a equipe toda era muito amiga, então o clima da equipe toda era de muita harmonia, muito respeito, muito talento lá dentro também. Então foram aproximadamente umas 40 diárias seguidas, 6x1, né? De segunda a sábado, às vezes rodando de madrugada, saindo de casa às 4 da manhã, assim, foi de arrancar o couro mesmo, mas foi muito gostoso. Então esse foi um projeto assim, que me marcou bastante, de estar rodeado de muitos amigos, ser um projeto longo, então foi um momento assim, muito legal que eu me desliguei do mundo, eu não sabia de nada do mundo, eu só estava na série, né? Então esse foi um projeto que me marcou muito assim. E você teve dificuldades assim, porque Brasil Imperial ela tem uma fotografia mais antiga, né? Você teve muita dificuldade com os cenários? Um pouco na parte de justificar a luz, às vezes, porque a fotografia, óbvio, depende da linguagem do filme, você tem uma liberdade de fazer uma luz surgir do nada e está tudo bem. Mas como a gente estava fazendo algo mais realista, a luz tinha que vir de um lugar plausível, né? Então, nessa série toda, eu só tive 3 fontes de luz justificáveis, que era o sol, a lua e o fogo, só. Então, toda a minha luz tinha que ser ou uma luz do sol, uma claridade vindo do sol, ou da lua, ou um fogo, uma tocha. Então, os desafios eram um ambiente interno, dia, porque a gente filmou em lugares muito grandes, né, espaçosos, como eram da época, né? Então, você às vezes não tinha muita janela e você não tinha de onde justificar, de onde entrar luz para iluminar o personagem para a tua câmera, né? E isso também é todo gostoso da profissão, né? Você quebrar a cabeça e, caramba, de onde que eu vou fazer surgir essa luz, assim, né? Então, essa foi a dificuldade, mas que está intrínseco na profissão e que é muito gostoso de estar vivendo. E você teve alguma referência ou alguma inspiração para poder, que você ficava vendo, ou então lembrava e falava assim, pô, tal pessoa fazia isso aqui, pô, será que eu consigo fazer aqui também em relação à luz para te ajudar no cenário? Olha, o que me inspirava bastante era quadros do Caravaggio, né? Então, e do Rembrandt, que é bastante luz e sombra, né? Então é uma fonte de luz, ilumina uma parte do rosto do personagem e o outro lado está nas sombras, né? Então essa foi a minha inspiração para fazer a fotografia do filme. Então era sempre janeirões, bastante luz vindo lá de fora e só luz iluminando
cenário, né? Então foi bastante inspirado nesses artistas. Em relação à pressão, assim, você tinha muita dificuldade com isso? Tipo assim, caraca, eu tô lidando com uma série que é muito grande, isso te pressionava muito? Como que foi isso? Pressionava quando eu parava para pensar, tipo assim, pô, não posso fazer merda porque senão vai dar ruim, assim, o negócio é pesado. Mas pressão eu sofro assim em geral dos projetos que eu participo, mas enfim, já aprendi a lidar com assistente de direção, né? Porque assistente de direção está sempre pilhado, está tendo que cumprir o cronograma, né? A ordem do dia, então é um personagem da produção em si que eu tenho que estar sempre muito alinhado, muito perto de mim, ser um parceirão, porque quando eu estou montando a luz e vem alguém e pergunta, e aí, tá pronto? E eu estou montando a luz, a pessoa está vendo que não está pronta, sabe? Então é uma situação assim que eu já aprendi a lidar, né? Primeiro dia do set, eu chamo o assistente de direção, dou um abraço e falo, por favor, não me irrita, não me cobre, eu vou terminar o mais rápido possível, eu quero andar com o negócio, vamos jogar junto. Seja verdadeiro comigo nos seus prazos, que eu serei com os meus também, vamos juntos, sempre dá tudo certo, sabe? Então a pressão que eu sinto mais é do assistente de direção. Também queria te perguntar qual que foi o maior desafio que você enfrentou em projetos que você foi gravar e como que você conseguiu enfrentar esses desafios ou esses imprevistos? Tem o pessoal que faz um cinemão com estrutura, com muita grana, sempre tem muito recurso para poder executar o filme. E eu, pela minha trajetória, trabalhei sempre muito sozinho, com pouco equipamento, muitas vezes na gambiarra, então muitas coisas eu acabo resolvendo meio que uma sacada, com um improviso, com alguma adaptação. Então sempre tem formas de você resolver as coisas com baixo custo, né? Então os meus desafios eu sempre resolvi com algumas sacadas de posição de câmera, em vez de precisar iluminar tudo e a gente estava com pouco tempo, poxa, vamos fechar mais um pouquinho aqui, eu angulo mais, desço um pouquinho, não mostro o fundo e passou a ideia que a cena tem que passar, sabe? Deixa eu tentar lembrar algum desafio grande. Deixa eu beber uma água enquanto isso. Agora é a hora também. Memória não é meu forte, por isso que eu demoro para puxar. Mas tô lembrando aqui, tem uma série que eu participei que se chama Bem-aventurados, uma série bíblica, e a gente rodou ela toda aqui no Rio de Janeiro. E tinha uma cena clássica onde em alto mar, dentro de uma tempestade, Jesus anda sobre as águas. Como fazer Jesus andar sobre as águas sem ter grana sobrando, assim, né? Então a gente teve que realmente fazer um estudo de como que a gente conseguiria simular uma tempestade durante a noite, Jesus andando sobre as águas. Assim, a gente quebrou um pouquinho de cabeça, mas eu posso até depois mandar um videozinho de making off que eu tenho dessa cena, que a gente acabou resolvendo indo para um areal. Então era um piscinão gigante, sei lá, devia ter uns 50 metros de profundidade, não sei, mas ele era plano e liso, né? A água era lisa. Então a gente conseguiu colocar uma passarela a 1 centímetro abaixo da água, onde ela não é visível para a câmera. Então você consegue andar em cima dessa plataforma
e parece que você está andando sobre as águas. Então, a gente construiu esse pranchão, a gente tinha um barquinho, né, da época de Jesus lá, e para fazer a tempestade a gente teve caminhão-pipa jogando, simulando a chuva, e a gente pegou um jet ski e um cara estava pilotando o jet ski, fazendo as ondas batendo nos personagens. Então, isso aí foi um desafio grande que a gente teve que juntar bastante criatividade para poder resolver, e a cena ficou muito bacana, assim. Você teve muito tempo para pensar, vocês tiveram, né, muito tempo para poder pensar nessa solução, ou foi tipo assim, uma coisa que teve que ser de uma hora para outra, de um dia para o outro, faltando uma semana, vocês têm que pensar nessa ideia de como que seria feito isso? Então, a gente não tinha muito tempo de pré-produção, então a gente também não conseguiu decupar todas as cenas. O tempo que a gente tinha era durante as viagens, porque a gente estava gravando isso lá próximo de Santa Cruz, e o nosso ponto de encontro era sempre ali próximo do Rio Comprido, então era mais de uma hora de viagem, e era nesse tempo que a gente debatia, pensava, bolava as coisas para chegar e resolver lá. Mas a gente teve para resolver isso aí, foi umas 2 semanas que a gente teve antes, né, para poder realmente executar e pôr em prática. Muito pouco tempo para pensar e ainda ter que ir atrás de tudo, de como vai fazer e ainda executar. Durante a filmagem, né? Então, mas deu tudo certo, porque a gente tinha muitos talentos dentro da equipe, a gente conseguiu executar e deu tudo certo. Bom, eu queria saber também qual é o tipo de fotografia, o estilo de fotografia que você acha mais desafiador e por quê? Mais desafiador. Eu acho que o mais desafiador, para mim, é uma fotografia cyberpunk, aquele que é com LED, né, futurista, que é uma fotografia que eu não tenho muita prática. Então, para mim, no momento, seria uma fotografia desafiadora de fazer. Eu queria saber como é receber o prêmio de melhor fotografia pelo filme O Filho do Homem. Foi muito bom, muito bacana, sempre que o prêmio é uma forma de reconhecimento, né, pelo seu trabalho, pela sua dedicação. Então, foi muito legal. Eu estava concorrendo com outras obras assim que eram muito bonitas de assistir também, e fiquei muito nervoso. Quando falaram o meu nome assim, já travou a garganta, eu, caramba, tem que ir lá em cima para pegar o prêmio, tem que falar alguma coisa. Então pareceu assim uma eternidade, eu levantar de onde eu estava sentado até chegar lá e ter que falar ainda no microfone para um monte de gente. O que eu lembro é disso, assim, de nervoso, foi muito nervoso receber. Mas eu fiquei muito feliz. Você não esperava que você fosse receber ou foi, tipo assim, completamente surpresa ali para você na hora? Eu não achava que eu ia ganhar porque tinham obras que estavam muito bacanas, muito bonitas, assim, né? Então, me senti muito honrado de ter recebido esse prêmio, assim, muito feliz também. Tem algum momento muito engraçado ou inusitado que você viveu dentro de um set de cinema? Deixa eu voltar um pouquinho na pergunta anterior, só fazer acrescentar. Claro. Que a fotografia, eu que ganhei, mas é porque eu sou responsável da área, né? É um prêmio assim, de todo mundo, né? É de toda a equipe, mas também, não só da equipe que está lá filmando comigo, os operadores de câmeras, assistentes, é também da pós, né? Que é uma pessoa que às vezes a gente acaba não falando, né? O colorista do filme também é uma pessoa que acrescenta bastante, né? O trabalho de pós-produção, você consegue contar uma história muito mais potente, né? Mexendo uma corzinha ou outra, assim, uma coisa mágica, é subconsciente. Então, junto com esse prêmio, quem ganhou não foi somente eu, assim, né? Foi toda a equipe que realmente estava comigo lá no dia a dia, filmando e fazendo essa pós-produção também, né? Então, é um prêmio conjunto, né? Desculpa te cortar. Nada que isso.
Eu também queria que você contasse também pra gente um momento engraçado e inusitado que você viveu dentro de um set de filmagem. Rapaz, olha, minha memória tá brava. Mas assim, momentos legais que eu me lembro agora é o dia a dia, é o perrengue que a gente passava, assim, fazendo o Filho do Homem. A gente gravou em Lama Preta. É um lugar que fica próximo a Santa Cruz, que você estando ali no meio, tu olha para todas as voltas, é só terra batida. Então é o lugar onde as produções que fazem projetos mais antigos, de época, né? Quando vai fazer deserto, vai fazer, enfim, fora da civilização atual, né? Eles usam esse lugar. Só que lá é um lugar que tem muita poeira. Então a gente sempre sofria muito quando tinha uma ventania, lá tinha muito vento também. Então era muito engraçado quando a gente estava assim, numa cena decisiva, muito séria, e começava a ventar e entrava terra na boca das pessoas falando, né, dos atores. E assim, era engraçado. E perrengues também, né, de carro atolar, e a gente queria empurrar, cair na lama, assim. Esses são momentos engraçados de bastidores, né. Inusitados. Não vou revelar nomes e tal, mas um inusitado foi que eu ia gravar uma cena onde era uma cena extra, né? Só um complemento do filme que a gente estava fazendo. E no roteiro estava lá, é só um cara declamando algumas coisas meio sem noção, fazendo uma coisinha, uma brincadeira assim com a câmera. Beleza, é isso que a gente vai fazer? Ok. Aí a gente foi lá, na hora de rodar, o ator, né, que ele é um ator cascudo já, né, antigo, experiente, ele falou, tá pronto para rodar? Vamos rodar? Vamos. Ele vai tiro sobretudo assim, o cara tava pelado. Aí tipo, caramba gente, mas peraí, ninguém tinha dito nada que o cara ia estar pelado aqui. E assim, foi irado a cena, assim, o cara é um monstro, né? Então, o cara realmente deu uma potência assim pra cena, mas era uma coisa que eu não esperava, do nada o cara fica pelado ali, o senhor, e começa a falar coisas aleatórias. Então foi um momento assim, muito legal assim, de ver a criação, né, do ator, assim, a potência que ele consegue botar na cena. Bom, tem alguma coisa que você mais gosta de produzir dentro do audiovisual como diretor de fotografia? O que eu mais gosto de produzir é ficção. É você ter que criar uma cena que não está ali, né? Então onde você consegue manipular a luz, você tem essa liberdade, você tem esse tempo, né? De você transformar um lugar corriqueiro com um lugar que tem um peso, que tem uma história, que passa uma mensagem, né? Então você chegar num lugar que tem, sei lá, 20 janelas gigantes, você fecha tudo de pano preto, você constrói a sua luz ali específica. Então esse modelar a luz, né? Esse construir uma luz diferente, nova, autoral, né? Isso é o que eu mais gosto de fazer. Assim. Bom, a gente sabe que tudo ao nosso redor, né, tá evoluindo muito. Eu gostaria de saber qual é a sua visão sobre a evolução da fotografia e como isso acaba refletindo no seu trabalho. A evolução da fotografia. A gente tem que estar sempre muito antenado nas novidades, porque tudo está ficando mais prático de se resolver, né? O LED está aí. Até pouco tempo atrás a gente tinha que lidar com um Fresnel, né? Que era lâmpada de tungstênio, então você tinha que levar um gerador para o set, porque dependendo da quantidade de carga de luz que você ia usar,
a fiação do local não iria aguentar. Então, se fosse um lugar, uma casa mais antiga, se você ligasse ali, juntou a cair na hora, ou a fiação ia sobrecarregar, né? Então, com o advento do LED, tudo ficou mais leve de carregar, mais leve de consumo de energia. Então, eu só vejo com bons olhos assim, toda essa evolução da fotografia, da iluminação, e é uma coisa que você tem que estar sempre atualizado para poder otimizar o seu tempo de montagem, otimizar a sua técnica, né, de iluminação. E a mesma coisa para a câmera, né? A câmera, a cada 2 anos, vem recursos novos e, enfim, o negócio é você estar sempre antenado. Outra coisa também que envolve também no meio dessa parte da evolução é a questão das IAs, né? Eu gostaria de saber também se isso é uma coisa que te preocupa mais pra frente, né? A IA tá produzindo imagens, se isso é uma coisa que preocupa diretores de fotografia, pessoas voltadas para o meio do audiovisual. No momento, eu estou achando muito engraçado, porque ele está, até pouco tempo atrás, é clássico, né? A cabeça do Will Smith comendo um macarrão, aí você vê a cara dele estranha, a sobrancelha dele estranha. Aí é muito engraçado, aí fizeram já um mais atual que está muito mais real, né? Mas, hoje em dia, está na moda, pelo menos para mim, no Instagram, ali, volta e meia aparecem uns vídeos sem noção de senhorinhas comendo um macarrão e do nada ela está numa moto que vira um foguete e sai um pardal com uma foca tocando saxofone. É uma coisa assim muito doida, né? E isso é uma coisa que eu tô apreciando agora, achando muito engraçado, porque é o momento de aprendizado dessas IAs, né? Elas estão ficando acessíveis e as pessoas estão fazendo essas brincadeiras e as IAs estão ainda se adaptando, mas a adaptação delas é exponencial, é muito rápido. Então, agora eu acho engraçado, só que vai ser questão de muito pouco tempo elas estarem assim, reproduzindo cenas. É muito ruim em relação a deepfake, né? Vai ser difícil a gente diferenciar, poxa, sei lá, o Ronaldinho Gaúcho falando que ele, sei lá, usa uma prótese no pé. E ele fala, não, eu sempre usei uma prótese no pé. É ele que está falando, mas não é ele, é um deepfake, é a IA, sabe? Então vai ficar muito mais sensível a gente diferenciar essas coisas, mas ao mesmo tempo a gente vai poder criar coisas muito mais, com menos custos, né? A gente vai conseguir botar um dragão numa cena, alguma coisa assim, que hoje em dia é uma coisa muito cara de se fazer. Então, o segredo para isso aí não te substituir, te sobrepujar, né? É você realmente estar atualizado, está aprendendo a mexer, porque a IA, na verdade, ele é um parceiro seu, né? Então você não vai ser substituído, né? Ele é uma ferramenta para você, então basta você estudar, experimentar, praticar, para pegar ele como um aliado, né? Então, obviamente que muitas coisas vão ter que ser adaptadas, e ele tá num papel que um dia a televisão foi para o teatro, né? O teatro vai terminar porque agora é só televisão. Não, vai ser uma coisa a mais, né? Mas a gente vai ter que integrar ele no nosso serviço. Então não acho que a gente vai ser substituído totalmente. Só quem realmente deixar ser substituído. A gente tem que estar realmente estudando isso e incluindo no nosso serviço. Bom, é isso. Aproveita para deixar suas redes sociais aqui para a galera. Beleza, então quem quiser conhecer um pouco lá do meu trabalho, que eu não ando postando muito, mas volta e meia eu posto alguma coisa no Instagram, Kleber, com K, _Paredes, e da minha produtora é a Polka Filmes, só, eu ia falar .com, Instagram é Polka Filmes, com letra K. É isso. É isso aí, galera. Obrigado por assistir o Foi Câmera de hoje. Aproveita para curtir o vídeo e seguir a gente no Instagram também. Até a próxima.